Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Educação Espírita Boa Nova. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite maravilhosa. Que abençoe o palestrante e a todos nós que estamos aqui esperando, uma palavra de consolo, a mensagem de Jesus para a gente colocar em prática, nas nossas vidas. Hoje eu tenho um recadinho bem especial para vocês, que é um convite. Todos os anos, presencialmente, a gente tem um Natal especial, né? Todo mundo já está bem, vamos dizer assim, acostumado em todo final do ano a gente tem aquela apresentação que a gente faz de Natal. Esse ano, como a gente está fazendo tudo, online, tudo através de live, nós também vamos ter o nosso, Natal especial, que vai ser um Natal especial todo online, vai ser durante todo o mês de dezembro, cada quinta-feira uma parte do nosso especial de Natal, né? Ele vai ser dividido em 5 atos, tá? E ele vai ser baseado na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele vai ter tanto música, teatro, poesia e palestra. Então, vai ser dividido a vida de Jesus, nesses 5 atos, tá? E durante essas 5 semanas, de dezembro, a gente vai acompanhar a cada quinta-feira um ato de Jesus, começando desde do momento em que estava sendo, processada a vinda de Jesus para a Terra, o nascimento de Jesus, as pregações e a ressurreição, né? Então, vai ser tudo contado, tanto através de teatro, música e poesia, como de palestrante. Os nossos palestrantes vão ser João Alves, Célia Diniz, Felipe Mascarenhas, Lucas Evangelista, Luiz Elias, tá? E os músicos convidados são Alexandre Lopes, Augusto Santana, Carolina Xavier, Guga Reis, Luiz Barcelos, Thales, Natiele, Raíssa Silva, tá? Então, durante todo esse mês de dezembro, que está por vir, a gente vai passar por esse processo tão lindo da vida de Jesus, nesses 5 atos. Eu convido a todos que gostam, de Jesus, porque todos que estão aqui são apaixonados por Jesus, pela vida de Jesus, mas não só apaixonados, mas para colocar em prática os seus ensinamentos. Então, vai ser muito bacana. A palestra de hoje é com o Éder, tá? Ele vai nos falar um pouco sobre Eu vim para que tenhais vida em abundância, tá? O Éder tá agora como nosso presidente da casa, do Boa Nova, e ele dispensa, qualquer apresentação. Todos conhecem ele. E assim, vamos fazer a prece inicial e logo após ele começa com a palestra dele, tá? Então, que a gente possa nesse instante fechar os nossos olhos físicos, elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento. Agradecimento pela dádiva da vida, por estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, mesmo que à distância, mas formando um núcleo de luz que emana vibrações de amor para todos aqueles mais necessitados. Que a tua paz se estenda sobre todas as pessoas que hoje estão passando por angústias e dificuldades. Rogamos pelo palestrante da noite que ele possa ser inspirado e que todos que participarem desta palestra possam se sentir tocados pela mensagem de Jesus e comece a fazer o seu processo de se melhorar, de se reformar, de se restaurar. Então é contigo, Éder,
Que Jesus te abençoe, que tenha uma ótima palestra. Obrigado, Luzi. Obrigado a todos pela presença carinhosa nessa noite, em que estamos aqui reunidos, né, de forma online, mas é como se estivéssemos dentro do nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova, né, ainda cumprindo essas regras que são importantes para que possamos conter a pandemia. Então, eu queria dizer da alegria de ouvir a Luzi nos fazendo um convite para que possamos vincular a nossa vida com a vida de Jesus, que será contada em dezembro por essas pessoas comprometidas com o Evangelho, com a doutrina espírita, que ela acabou de anunciar, e enche o nosso coração de alegria por dizer que o Boa Nova é uma casa comprometida com o estudo aprofundado do Evangelho. Porque sem o Evangelho, a nossa vida fica sem sol, sem referência, né? Esta vida que nós tanto falamos e que nós tanto abordamos e tanto dizemos, né? E às vezes até maldizemos, reclamando dos processos que se deparam à nossa frente ao longo da nossa caminhada. Nós somos peregrinos que estamos andando, viajando, né? E essa viagem que nós estamos fazendo nesse momento, em que estamos existindo no corpo, ela é um momento muito importante para o nosso futuro espiritual. E para que ela seja validada, para que ela seja objeto e uma mola propulsora para o nosso processo evolutivo, nós precisamos aprender e aprender muito. E a doutrina espírita nos traz esse manancial, esse cabedal de ensinos, que é a terceira revelação, descortinando tudo aquilo que a nossa obscuridade, que a nossa ignorância, no decorrer dos últimos 2 milênios, desviou por diversos fatores, e agora tira esse véu, e nós nos deparamos com essa realidade extraordinária. E essa fala que nós vamos falar hoje, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10, onde Jesus afirma que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância, nós precisamos refletir com um pouco mais de profundidade. Nós questionamos muito sobre a nossa vida, né? Mas o que é a vida, né? Será que vida é a mesma coisa que existência? Existir é a mesma coisa que viver? Né? Qual a diferença que tem? O que é uma coisa e o que é uma outra? O primeiro fator que nós precisamos compreender é um princípio básico da doutrina espírita, que nos diz que nós somos espíritos. E como espírito que somos, fomos criados por Deus. Somos o princípio inteligente do universo. Fomos criados simples, ignorantes, né? E nós não temos fim. Nós não temos fim. Na questão 83 de O Livro dos Espíritos, é perguntado, o espírito tem fim? E os espíritos respondem de forma categórica, né? O espírito não tem fim. Então, se não tem fim, nós podemos dizer que isto é viver. Então, a vida é aquilo que não tem fim. E a existência é um momento. Então, viver é mais do que existir, né? Viver é quando nós utilizamos a nossa condição de espírito para aprender, para ser solidário, para ser caridoso, para adquirir valores espirituais para o espírito imortal. Então, a existência é o momento, é uma encarnação. Eu existo agora na carne, né? Eu estou encarnado, mas a minha vida é uma vida que eu ganhei de Deus, nosso Pai, que nos criou a todos, e esta vida ela é única, mas me possibilita muitas existências. Então nós precisamos distinguir o que é vida e o que é existência. O que é viver e o que é existir. Então, muitas vezes, nós, quando dizemos que existimos, é porque nós nos baseamos na abundância que a vida nos apresenta.
possibilidades espirituais as mais variadas. E muitas vezes nós ficamos presos somente nas coisas materiais, na sanha de conquistas materiais, balizando a existência somente no que tange ao berço, ao túmulo. Essa condição nos limita e nos faz somente existir. E existir para a vida, e para a vida em abundância, para bastante quantidade, para volume, é necessário nós vincularmos a nossa vida como a vida de Jesus. E aí nós entraremos na certeza de que somos seres espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, 3, 4 e 5, Allan Kardec organiza de uma forma extraordinária e nos apresenta essa condição espiritual. O capítulo 2 diz assim: meu reino não é deste mundo, não é deste mundo físico. Meu reino não é de uma existência. O meu reino é de uma vida, de uma construção dentro de cada um de nós, de um reino de amor, de paz, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Então é este reino que nós precisamos construir, mas não se constrói com uma existência. Se constrói com a vida, com as diversas possibilidades, sendo que numa existência nós podemos adiantar e adiantar muito. No capítulo 3, ele fala outra condição espiritual, para nós nos enxergarmos como espíritos e vermos que há uma abundância em nós, doada por Deus, reafirmada pelo Cristo, quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós não estamos restritos e não estamos enclausurados numa gaiola chamada Terra. Nós temos as possibilidades mais variadas na condição de espírito imortal. Nós podemos conhecer todo o universo, nós podemos habitar muitos mundos, mas não pode ser com um único corpo. Infelizmente, não temos ainda uma nave Enterprise, né? Como diz lá nos filmes lá de ficção. Né? Mas nós precisamos ter a certeza de que essas moradas, se são a casa do nosso Pai, também é a nossa casa. E nós precisamos nos perceber na condição espiritual para poder dimensionar e almejar, né, a conhecer, a morar, a habitar, mas para isso nós precisamos exercer a nossa espiritualidade, a nossa condição espiritual. No capítulo 4 ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, se não existir muitas vezes com a mesma vida. E nós não podemos esquecer que Kardec nos revela lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no item 9, que ele diz que as encarnações são solidárias entre si. Então, nós somos hoje o reflexo de ontem. O corpo que temos hoje, nós já construímos esse corpo nas encarnações anteriores. Lá, quando nós ganhamos um corpo saudável, um corpo capaz de desenvolver todas as funções, e nós estamos abusando por diversas formas. Cada abuso, cada inconsequência nossa já está modelando o nosso corpo futuro. A nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, encarnadas junto conosco, nós já definimos em muitas encarnações lá atrás, né, que essas pessoas estariam conosco, quando nós não perdoamos, quando nós as enganamos, quando nós as iludimos, quando nós as perseguimos. Lá atrás, quando fizemos isso, nós já estávamos estipulando que no nosso futuro espiritual, essas pessoas estariam conosco para o acerto em definitivo das pendências de outrora. E por último, no capítulo 5, ele fala que são bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. E nos fala ali que as causas das nossas aflições, elas são desta vida ou são anteriores. Nós temos uma live que está gravada aí no nosso canal do YouTube, né, que o Marco fez esse trabalho falando das aflições. Eu recomendo para quem não assistiu que entre lá no nosso canal do YouTube e que acesse essa palestra dele sobre as aflições. Nós vamos ver ali, né, e dimensionar
o quanto que nós precisamos compreender com a visão espiritual todos os processos aflitivos da nossa vida. E aí nós vamos ver, né, que entre o berço e o túmulo nós precisamos nos compreender como espíritos imortais e buscar a viver uma vida espiritual conjugada com a vida física, porque nós somos espíritos. Precisamos de valores espirituais. A imortalidade que é apresentada pela doutrina espírita, que foi revelada ao mundo através da sua codificação, a imortalidade é o aspecto moralizador da doutrina espírita. Vamos imaginar, supor, né, que nós não concebemos a imortalidade da alma. Já imaginaram como o mundo seria? Já imaginaram que todas as pessoas iriam querer se dar bem a qualquer custo? Né? E isso acontece, o mundo é consequência desse pensamento, mas a doutrina espírita vem trazer esse aspecto moralizador que está na nossa consciência. Nós não precisamos escrever isso em nada. Nos foi lembrado, mas nós sabemos que nós somos espíritos e que estamos viajando, e que estamos existindo, mas que somos eternos. Então nós precisamos compreender que a doutrina espírita, ela detalha essa condição de vida espiritual. Né? A própria Igreja Católica, através do Papa João Paulo II, reconheceu que eles compreendem a vida espiritual, que ela existe, né? Mas não sabem como que ela é. Mas nós temos a facilidade de absorver esses ensinos, né, através do ensino moralizador que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Então, as consequências dos meus atos, elas continuam para as vidas futuras. Então, eu tenho uma vida e muitas existências. Isso é muito importante a gente ficar grifado no nosso coração. Então, eu vou compreendendo que as pessoas que estão comigo, né, já estiveram antes, e eu preciso, diante dessas pessoas, que às vezes dificultam o meu caminho, né, eu preciso agir melhor com elas. Os filhos problemas, os filhos difíceis, eu preciso agir de forma diferente com eles. Naqueles problemas, nos embates familiares, eu preciso compreender que essas pessoas já estiveram comigo antes. Que são espíritos que já existiram junto a mim em outras existências. Mas que são espíritos que estão vivendo a vida em abundância, da mesma forma, e necessitando, quem sabe, do meu perdão, da minha compreensão, da minha paciência, da minha tolerância, do entendimento que eu posso ter sobre essas dificuldades que, porventura, a vida nos apresenta. Então, esses desafetos, que são as pessoas que estão próximas a nós, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de trabalho, seja na sociedade em geral, né, esses desafetos, né, eles nos impulsionam para que a gente possa evoluir. Né? São nossos educadores. Né? Lembrem que Jesus diz, nós temos que amar os nossos inimigos. E amar o inimigo é saber e afirmar que se é inimigo é porque já foi amigo. Né? Ninguém odeia quem não conhece. Quem já não conheceu, quem já não viveu perto daquela pessoa. Se é inimigo, é porque já foi amigo. Então, a receita é a transubstanciação, ou seja, transformar esse inimigo novamente num amigo. Não desejar o mal, quando possível, estender-lhe a mão, fazer todo o bem que tiver ao meu alcance, e isso não indica que eu tenha que andar de braço com ele ou forçá-lo a aceitar o meu perdão, mas é necessário. Eu tenho que transformar no meu coração, na minha condição, na minha vida, na minha espiritualidade, na minha condição espiritual, eu tenho que transformar esse ódio novamente em amor. E isso é uma regra importante, que nos prende aqui na Terra, e que só nos fará transpor os portais para outras esferas, para outros mundos, quando nós compreendemos esse perdão dessa forma. Então, nós não podemos esquecer que se é inimigo, é porque já foi amigo. Então, e a morte, né?
A morte, ela não existe, né? O que morre são os órgãos do corpo, né? Morre o éder vai morrer, esse corpo vai morrer, esse nome vai deixar de existir, né? Mas o espírito, ele permanece. A grande questão que nós temos que compreender é que nós dizemos, olha, o fulano morreu, ele desencarnou, né? Mas será que ele desencarnou mesmo? Porque nós dizemos que desencarnamos, mas muitas vezes nós ficamos apegados à carne, né? Muitos de nós imaginamos que vamos desencarnar e ir direto para uma colônia espiritual tipo nosso lar, né? E andar por aquelas maravilhas lá, daquelas paisagens, daqueles ministérios, daquelas casas, né? E, na verdade, não é tanto assim. Uma grande maioria, né, permanece aqui, né? Não desencarna, não sai de perto da carne, fica ainda apegado. Então, essa condição de nós nos percebermos espíritos e com essa abundância, com esse amor, com essa potencialidade dentro de cada um de nós, é que vai nos colocar numa condição de percebermos a verdade de quem somos nós. E para isso nós precisamos ser humildes. Mas ser humildes não é andar com roupa rasgada, né? Não é ser uma pessoa relaxada, né? Ser humilde, né? Também não é ficar quietinho diante de todas as coisas, né? Isso é subserviência ou timidez. Ficar quieto pode ser, né, a pessoa tímida ou subserviente, né? A humildade é não ser nem além, nem querer ser além do que somos, mas também não ser aquém do que nós já conquistamos. Isso é ser humilde. Humildade é ser exatamente como nós somos. Numa condição de aprendizado, de ignorantes ainda, né? Mas também de alguém que já construiu alguma coisa. Nós costumamos falar sempre nos nossos estudos, né, que nós somos imperfeitos, né? Reconhecemos a nossa imperfeição, mas nós não somos inúteis. Nós já temos valores adquiridos. Nós já saímos de processos primitivos, né? Já saímos da obscuridade para perceber os primeiros sinais de luz, né, da autoiluminação, que é o que vai nos libertar. Então, nós temos que estar disponíveis para as questões espirituais. Na nossa vida, nós temos que trazer essa disponibilidade para as questões materiais, para as questões espirituais, deixando de lado, muitas vezes, né, as questões materiais, que é o que mais nos prende, é o que mais nos segura e faz com que uma encarnação passe de uma forma relâmpago. Então, nós temos muitos exemplos, né, na história do cristianismo, né? Jesus, quando está deitado, escorado, né, fazendo as suas orações à noite, e chega o centurião e fala para Jesus ir até a casa dele para curar o seu soldado. O que Jesus faz? Ele levanta-se e acompanha o centurião até a casa dele. Disponibilidade máxima para viver uma experiência espiritual. Quem de nós bate um vizinho na nossa porta, né, pedindo ajuda? Quem de nós levanta de noite para atender e quem de nós vai acompanhar ele até a sua necessidade? Disponibilidade máxima, né? O exemplo de Maria, que vai estar no nosso Natal especial, né? Nós vamos falar da concepção, né? Nós vamos representar isso, né? Não percam, já estou dando aqui alguns spoilers, né? Mas vai ficar muito lindo, né, a nossa apresentação. E nessa apresentação, nós vamos ver uma Maria com uma disponibilidade máxima para uma experiência espiritual, porque ela ia assumir uma responsabilidade, talvez a responsabilidade maior que o Espírito já tenha tido aqui na Terra, que é de carregar no seu ventre o Salvador do mundo, Jesus. Então ela se colocou para uma disponibilidade máxima, sabendo que ia ter muitos percalços. Ela sabia que ia ter o gosto doce, né, de tê-lo em seus braços, mas também sabia que ia passar pela agrura, pelo amargo da cruz, do sofrimento. Então nós temos que nos dispor, assim como Paulo, né, que era Saulo, né, quando se depara
na perseguição que ele faria a Ananias, né, indo para Damasco, né, ele se depara com Cristo, né, aquele sol aquela luz mais forte que o sol do meio-dia. O que Saulo, naquele momento, ele faz? Ele se coloca de forma disponível espiritualmente para viver aquela experiência, aquele chamado, com disponibilidade máxima. O que ele fala? Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Da mesma forma que logo depois que Jesus se encontra com Saulo ali, Jesus vai lá para Ananias e diz, o cara que está te perseguindo vai chegar aí, tu vai ter que atender ele. Né? E o que Ananias faz? Ele se coloca com disponibilidade máxima, louco de medo de Saulo, que imagina, o cara vem aqui me matar, Jesus quer que eu encontre com ele, como é que vai ser isso? Né? Mas ele, confiante, se coloca de forma disponível, com disponibilidade máxima, para enfrentar com coragem aquele desafio. E na nossa vida nós precisamos, como esses gigantes, né, copiá-los. Né? Nós vamos copiar a coragem de Ananias. Nós vamos copiar de Saulo a renúncia que ele faz aquele homem velho, o perseguidor, para ser aquele apóstolo dos gentios. Nós precisamos nos basear em Maria para assumir grandes responsabilidades na nossa vida, grandes enfrentamentos. Nós precisamos nos levantar como Cristo para atender aqueles que estão caídos à nossa volta, necessitando a qualquer momento de um auxílio nosso. Porque hoje nós podemos auxiliar alguém, amanhã é nós que poderemos estar precisando de auxílio. Então nós precisamos ouvir a voz do Divino Pastor, como ovelhas que somos do seu rebanho, e segui-lo, né? E nunca esquecer que aquele que é mandado já foi mandante, né? Que toda ovelha tem o seu pastor. Então é necessário que a gente compreenda, né, de que nós temos muitas necessidades na existência, que é física, mas nós temos na vida espiritual, nessa abundância da vida espiritual, tudo o que nós precisamos para atender às nossas necessidades. Só que nós temos que cuidar com uma palavrinha mágica que fica no meio entre o que é necessário, entre o que nós precisamos realmente, que é o desejo, né? Exemplo, né? Eu tenho necessidade de me alimentar. O desejo é o quê? Né? Pode ser algo simples e pode ser algo muito refinado, né? Eu tenho necessidade de morar. O desejo é onde? Né? Então, tudo isso nós temos que ter cuidado para que a gente não ultrapasse o limite daquilo que realmente é necessário. E aí nós vamos entender, né, que a experiência humana, ela é a matéria-prima das nossas emoções. Então, vida não é existir, é a experiência digna da imortalidade. Nós precisamos viver com utilidade, dar uma utilidade espiritual para a nossa vida. E para isso eu quero compartilhar com vocês uma historinha, né, uma fábula, mas que é muito importante da cultura muçulmana, que conta a história de Zetur. Né? Zetur era um árabe muçulmano, cumpridor dos seus deveres religiosos, né, com a sua religião, fazia as 5 orações, né, do dia, que é prescrito dentro daquele rito, daquela escola religiosa, né, sendo que uma dessas 5 orações, preferencialmente tem que ser feita na mesquita, né? E ele, num belo dia, né, vai até a mesquita para fazer uma das 5 orações. Subindo a escadaria, ele encontra um mendigo, né, um mendigo pedinte, né, alguém que estava ali com necessidades extremas, né? E ele, como estava indo para fazer um acontecimento religioso, espiritual, né, inspirado e motivado, ele tira da sua túnica uma moeda e alcança para o mendigo, né? E, além de alcançar a moeda, ele senta ao lado do mendigo e começa a conversar com ele. E o mendigo percebe, né,
que ele é uma boa pessoa, né? E depois de conversar, o mendigo rapidamente, né, como num passe de mágica, ele se transforma num Elohim, né? Elohim, na cultura deles, é a mesma coisa que um anjo para nós dentro da cultura cristã, né? Um espírito iluminado, um benfeitor. Então esse mendigo se transforma num Elohim, né, num anjo. E diz para ele que ele é um enviado de Alá, né? Que ele é um anjo enviado de Alá e que ele veio ao mundo, né, para medir a bondade das pessoas, né? E para as boas pessoas, né, ele tinha o poder de deixar com que aquela boa pessoa ficasse 5 minutos, né, dentro da gruta do destino. E essa gruta era um lugar fechado, um lugar misterioso, que ninguém sabia onde ficava. E dentro dessa gruta havia lá o livro da vida, um livro enorme, muito grosso. Mas ali continha a vida de todas as pessoas da Terra. Estavam todos os nomes ali, né? O nome com o passado, o presente e o futuro, né? E ele, Zetur, né, por ser uma pessoa boa até então, estava, né, recebendo do anjo esse convite para poder visitar, né, essa gruta mágica, né? E imediatamente, como num passe de mágica, né, Zetur se vê dentro daquela gruta fechada e quando ele abre os olhos e se depara, está diante de uma mesa de pedra aquele livro enorme, iluminado, né, com o nome, continha ali o nome de todas as pessoas, né, e com o histórico de cada um, com o passado, o presente e o futuro. E nas suas mãos, né, se materializava também um apagador, uma borracha, né, e uma pena. E ele teria o poder de poder apagar o seu futuro e reescrevê-lo de novo. E ele tinha 5 minutos para fazer isso. Imediatamente ele vai até o livro. Quando ele abre o livro e que começa a folhear, lembrando que o seu nome era Zetur, então a letra do seu nome era na parte final do livro, porque estava em ordem alfabética, Zetur começa a folhear o livro e logo no início, quando ele folheia a primeira vez, na letra A ele encontra o nome Abdul. Abdul era um juiz que havia julgado ele alguns anos atrás, porque ele tinha uma dívida, não pagou a dívida, e na cultura deles, né, quem não paga a dívida realmente vai preso, né? Um pouco diferente da nossa cultura. Mas, enfim, Abdul era o juiz que tinha julgado ele. E ele pensa, mas olha só, confere, ele não realmente é o Abdul, né? Eu vou apagar aqui o futuro dele e vou me vingar agora de todo o mal que ele me fez quando me condenou, achando que teria sido injustiçado, mas não tinha sido. Abdul tinha julgado certo, era o homem correto. E no seu futuro estava escrito que ele ia ter muitas coisas boas, ia ter prosperidade, ia ter paz, harmonia. E Zetur vai lá e apaga o futuro dele e escreve só coisas ruins. Um monte de desejo de coisas ruins. E segue adiante, continua folheando, né? Antes de chegar à letra Z, ele passa pela letra S, né? E encontra o nome da Sara, né? A Sara era a noiva dele, que quando ele foi preso por causa do juiz Abdul, ela ficou com vergonha dele, porque ele estava preso, né? E abandonou o noivado, abandonou ele. E quando ele confere para ver se realmente era ela, Sara, letra S ali, olhou, viu o passado dela, o presente, e viu que no futuro, né, ela iria casar, ter filhos, ia ter uma vida maravilhosa, uma vida cheia de coisas boas, né? Ele vai lá e apaga o futuro dela e escreve um monte de coisas ruins, né? E segue adiante. Quando ele chega no nome dele, né, que ele abre ali o seu passado, o seu presente, e quando ele vai apagar o seu futuro, termina os 5 minutos. E Zetur volta para a escadaria da mesquita com a pena na mão, de tinta, né, e o apagador. Não havia dado tempo dele mudar o seu futuro. E aí o anjo, o Elohim diz, né, que o seu futuro, né, já estava escrito naqueles 2 atos que ele fez ali, prejudicando aquelas 2 pessoas, e ele teria escrito que o futuro dele era um futuro de muitas coisas ruins. E como ele estava se importando, né, utilizando a utilidade da sua vida para prejudicar outras pessoas, ele não tinha tido tempo de se importar com a sua vida.
Então essa história, ela nos faz refletir de que uma encarnação passa muito rápido. E quando nós nos importamos com os outros, em prejudicar os outros, e ir atrás de processos que nós já cometemos no passado, quando nós não damos uma utilidade espiritual vinculada à plenitude de que Cristo trouxe para nós, nós estaremos perdendo tempo. E uma encarnação, ela passa muito rápido. Uma encarnação, ela pode ser para nós o elo importante para nos assegurar um futuro espiritual muito, mas muito melhor do que nós somos nesse momento. Então nós temos tempo para isso. Nós temos um momento para isso. Nós temos um processo que nós estamos vinculados, né, da pandemia, que nos oferece as possibilidades mais variadas para que a gente possa utilizar essa abundância de que o Cristo trouxe para a nossa vida. Nós não podemos esquecer de cada detalhe, de cada momento, de cada item que Jesus veio trazer para que a gente pudesse compreender que uma vida, a vida que Jesus veio trazer, essa vida em abundância, não é aquela vida que faz vicejar os corpos esbeltos, né? Mas aquela que faz vibrar, que faz iluminar almas formosas. Jesus não veio para falar com homens que estavam existindo, ele veio para falar com espíritos imortais que estavam vivenciando uma experiência. Ele veio para falar para cada um de nós, ele veio falar para o nosso coração, veio nos esclarecer. Por isso, ele se dirigia a quem se movia em corpos, mas que padeciam, e como padecemos hoje, de indescritíveis torturas na nossa alma. Nós vivenciamos hoje, e a pandemia nos trouxe essa possibilidade do nosso autoconhecimento. A pandemia veio mostrar e trazer o melhor e o pior das pessoas. E isso a gente pode identificar com muita facilidade. Veio nos trazer, veio nos convidar, essa pandemia, para uma viagem interior, para que nós possamos olhar a toda a nossa volta, neste isolamento familiar, e que deve ser uma bolha social muito pequena para evitar que hajam outras contaminações. Nós estamos agora já vivendo a segunda onda e parece que a pandemia já terminou. A gente vê pessoas que não estão usando máscara, que não estão mais se cuidando, e nós percebemos que isso pode gerar processos aflitivos muito graves. Então nós precisamos colaborar para que haja essa vida em abundância, mas para todos, e isso passa pela nossa ação, pelo nosso esforço, né, de ainda suportar mais alguns meses, né, para que possamos, enfim, poder ter, né, uma vacina ou algum elemento que possa nos precaver desse flagelo que tem destruído tantas vidas, né? Então nós não podemos nos habituar a uma vida, a uma vivência mesquinha, empobrecida, né, apequenada. Nós temos que nos acostumar com uma vivência grandiosa, espiritual, com possibilidades as mais variadas, para que a gente possa sentir-se feliz aqui. E felicidade é uma aquisição que o espírito imortal carrega consigo. A propriedade que nós temos, a verdadeira propriedade, é aquilo que nós levamos conosco para o mundo espiritual, que levamos em nós, espíritos imortais. Então, a lição de Jesus é para todos os tempos e para todos os povos, né? Porque nós encontramos ainda sociedades ricas, né, mas com homens pobres espirituais. Encontramos medicinas desenvolvidas, né, mas encontramos ainda muitos homens enfermos da alma, com pobreza de vida. Nós vemos estados poderosos, né, e ainda homens escravos. E vemos ainda uma variedade de religiões e homens completamente egoístas e ainda materializados, né? É a busca de prazeres efêmeros. Então nós precisamos perceber, como fala Emmanuel, né, que Jesus veio trazer uma vida e que nós a tenhamos em abundância
né? Que a gente se permita buscá-la constantemente, né? No básico, no extraordinário que o Evangelho pode propiciar a cada um de nós. Todo sábado de manhã nos reunimos no Boa Nova e agora de forma online, e é um convite aberto a todas as pessoas. Nós temos o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, o nosso NEP Boa Nova, o nosso estudo minucioso, aprofundado do Evangelho, para que a gente possa buscar essas experiências em Cristo, né, e trazer para dentro da nossa alma, para sentir essa aventura, que são as possibilidades que todos temos, né, para ter uma vivência ditosa, junto e igual à vida do Cristo, refletindo em nós todo o pensamento do Cristo, para que a gente possa, dessa forma, ter essa abundância, nos impulsionando sempre à prática do bem e ao convívio familiar e social de forma harmoniosa, equilibrada, justa e recheada de muitos acontecimentos espirituais baseados no amor e no perdão. Então, a vida são as contínuas etapas reencarnatórias em cujo curso cada um é o arquiteto do seu próprio destino, né? O construtor da sua desgraça ou da felicidade a que buscamos. Nós é que precisamos escolher, né? Nós precisamos ver de que lado nós estamos, né? E aqui eu quero encerrar lembrando, né, também da abundância que Jesus trazia para os seus apóstolos, principalmente Pedro, né? Pedro, ele queria construir dentro de si esse reino de amor, de paz, de justiça. Mas Pedro era um homem, né? Ele estava existindo num corpo. E havia nele ainda muitas necessidades espirituais. E Pedro fez um grande esforço para isso. E Jesus lhe deu inúmeras oportunidades de se mudar para cada um de nós. Uma delas, a experiência extraordinária de quando Pedro puxa a espada para cortar a orelha do soldado e corta a orelha do soldado. Jesus rapidamente vai lá, né, bota a orelha do soldado de novo no local, né, faz ali o processo de cura, né, e faz a recomendação a Pedro de que guardasse a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando para Pedro a abundância da vida espiritual nas ações mais diretas da nossa vida. Então eu deixo essa mensagem final, né, para que a gente nunca esqueça de que Jesus, né, o nosso mestre de amor e paz, ele está sempre ao nosso lado. Nós, como espíritas que somos, ou que dizemos que somos, e só podemos afirmar se somos espíritas e bons espíritos, né, se nós estamos nos esforçando por vencer os nossos maus pendores. Mas eu acredito que todos nós estamos buscando esse esforço. Então, como espírita que somos, diante dessa abundância de vida que Cristo traz para nós, nós não podemos ter medo de desencarnar. Nós não podemos ter medo de reencarnar. Desencarnar é difícil para nós, porque nós ficamos apegados. E muitas vezes nem sequer acreditamos, né, na imortalidade da alma. E para reencarnar, nós também temos medo. Medo do quê? Medo de mergulhar no corpo físico, de esquecer todas as coisas que foram combinadas, que foram planejadas, né? Eu tenho medo de fracassar. Então nós não podemos ter medo, nós temos que ter coragem para esse enfrentamento, né? Porque Jesus afirmou para nós que nós teríamos vida em abundância, que Ele estaria junto conosco, nos auxiliando, nos incentivando, né? E aqui eu encerro com uma fala de Emmanuel, né? Onde ele diz que brilha a vossa luz. Ele disse assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre, os despojos, a carniça. O homem busca emoções, né? Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos
especiais. Há sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se lhes comprazem. Não é exortação e nem profecia a vida em abundância. É apenas um convite de Jesus ao trabalho santificante, planificado no código divino do amor. E Emmanuel conclui dizendo que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou Jesus. Procuremos brilhar, usufruindo da abundância dessa vida espiritual que todos nós temos e que nos dá a condição de alçar voos, vencendo a nós próprios, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, compreendendo, através da doutrina espírita, que nós precisamos dar uma utilidade para a nossa vida e não desperdiçar esse momento tão importante e que estamos vivenciando neste momento que o planeta passa por sua transição, para que o joio seja separado do trigo e para que o trigo possa ser juntado aos molhos, aos feixes, né, e colocado no celeiro à disposição do divino cultivador, que é Deus. Obrigado, queridos irmãos, pelo carinho, pela atenção. Desejo que Jesus entre em cada lar. E não vamos nos preocupar com o nosso Natal. Nós não vamos estar isolados. O Boa Nova vai propiciar em toda quinta-feira um encontro com Jesus dentro das suas casas. Basta acessar as nossas lives que vocês vão ver muita interpretação com os nossos atores lá do Boa Nova, muita música para sensibilizar a nossa alma, lives com pessoas preparadíssimas para trazer o Jesus para dentro das nossas casas e muita poesia. Então vai ser um Natal com Jesus, sim, dentro dos nossos lares, através da fanpage do Boa Nova. Muito obrigado e eu agradeço aí a atenção de todos e a presença nesse encontro. Teu microfone está desligado, Luz. Esqueci de ligar. Às vezes a gente esquece de ligar. Acontece. Obrigada pelas tuas palavras, tá? Aquece o nosso coração ouvir a mensagem de Jesus, ouvir o que Jesus veio nos ensinar é sempre muito bom, mas é melhor ainda quando a gente coloca em prática, né? Muito obrigada, tá? Que Jesus te abençoe e te ilumine. Agora vamos fazer a prece. Antes da prece final, eu quero convidar vocês para a próxima live, da próxima quinta, né? A live da próxima quinta, que vai ser com a Cláudia Corioletti. Ela é de Concórdia, Santa Catarina. Ela vai falar sobre resignação atravessando nossos desertos interiores, tá? Todos convidados, a gente vai estar aqui às 20 horas para conversar um pouco, né? Falar um pouco de Jesus, para a gente não se enclausurar tanto, às vezes, né? Um pouquinho Boa Nova a cada quinta-feira aqui nas lives. Então, que a gente possa, nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer por este momento, por esses estudos abençoados, que a gente possa colocá-los em prática, trazer para junto dos nossos corações, a cada instante do nosso viver, a mensagem do Evangelho. Que Jesus nos coloque sempre à disposição de nos melhorarmos, de nos restaurarmos, de nos renovarmos dia após dia. Que a gente não reclame das dificuldades hora passada, porque são elas bênçãos de evolução para as nossas existências. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a toda a humanidade terrena, que abençoe a todos aqueles que hoje estão angustiados, tristes, pensando até mesmo em tirar a própria existência, se isso fosse possível. Rogo por eles, Mestre amado, que as tuas vibrações de amor possam tocar-lhe o coração e dar bom ânimo para continuarem a sua jornada, para que assim saiam dessa existência um pouco melhor do que aqui chegaram.
Que Jesus abençoe, ilumine e proteja, para que todos os presídios, os orfanatos, os asilos de idosos, todos os hospitais onde estão internados as pessoas com Covid, possam ser envolvidos nesse instante por essas vibrações de amor. Jesus nos abençoe, que a paz do Cristo se estenda sobre todos nós. E que na próxima quinta a gente esteja aqui mais uma vez para escutar um pouco mais da mensagem de Jesus, da mensagem da doutrina. Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.